Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 8 vezes mais. No quadro Mulheres Excepcionais, eu que trago ela que tem uma energia contagiante. Não tem como você ficar normal do lado dessa mulher. Priscila Cardoso, vamos com tudo, Brasil! Vamos com tudo, Brasil! É uma honra para você que está em casa nos assistindo e é uma honra você ter me convidado para a gente estar junto aqui, compartilhando conhecimento e dividindo tudo que a gente sabe, porque é o que a gente sabe, para levar para esse público que vai aprender, crescer e nós vamos movimentar essa energia, Brasil! Bora para cima! Bora para cima! Priscila, eu sempre costumo começar aqui o meu podcast com uma pergunta, como quem é Priscila e como que a Priscila chegou aqui em 2026. O que você passou, superou? Fica à vontade para contar um pouco da tua trajetória pra gente. Priscila Cardoso sempre foi um ser humano bondoso, generoso. Eu gosto e amo lidar com pessoas. Gosto de estar reunida com pessoas. Gosto de estar em festas. Eu gosto muito, hein, gente? Eu gosto de lidar com você que também tá aí na telinha nos assistindo. Então, eu sempre fui a pessoa que esteve em movimentos. Eu acho que é por isso que a minha carreira tem todo sentido com a minha trajetória, tem todo sentido com a minha vida. A área de recursos humanos quer desenvolver pessoas, cuidar de pessoas, orientar pessoas. Então, Priscila Cardoso até 2026 passou por vários desafios, só que esse desafio, o que ele fez com a minha jornada? Trouxe mais perseverança, resiliência, fortaleceu a fé e me tornou uma pessoa cada vez melhor. Porque a busca do autoconhecimento transformou a minha jornada, transformou a minha vida e fez com que eu fosse subindo cada degrau da escada, eu diria, com mais confiança, mais segurança, com mais perseverança e tendo certeza do caminho que eu ia chegar. Mas eu continuo com a mesma alegria de sempre, Brasil. Sabe por quê? Competência e alegria são coisas que caminham juntos. Então a gente não pode diferenciar ninguém pela alegria ou até mesmo uma pessoa que é introvertida. A gente não mede competência por isso. É verdade. Então eu amo quem eu sou, eu amo tudo que eu faço, eu amo a entrega que eu dou a todas as pessoas que vêm até mim. Essa sou eu. Eu vou te falar, a entrega dela é excepcional. Tô tendo, assim, o privilégio, né, de conviver com você. Eu sou mentorado por ela e também já fui nos eventos, dois eventos, acho que eu já tive com você, que foi coordenado por você e é surreal a entrega. E lá, a gente percebeu aqui no Rio, quando você começou a trazer esse movimento, uma energia sendo multiplicada, né? As pessoas se conectando de uma forma genuína. E eu gostei muito de estar aí sendo mentorado por você e quero recomendar você, a Priscila, que o que você precisar, porque aqui no Rio, a gente, de alguma forma, estava precisando desse movimento, desse calor humano, sabe? E você chegou para completar esse buraco aí que estava com a gente aí. Eu queria te perguntar, no RH, por que, na tua opinião, o empresário em si, ele precisa de um RH na empresa dele? Olha que pergunta incrível. Por que você, empresário que está nos assistindo, precisa entender que o RH, ele é um braço direito da diretoria, do CEO, do C-Level? Carlos, as pessoas precisam entender que o RH, ele cuida das pessoas, desenvolve pessoas, ele implementa ação, ele trabalha com todo o ROI de investimento do que vai performar e fazer todo o time crescer. Através de treinamento e desenvolvimento, através de capacitação, desde o treinamento on-board e quando a gente abre o processo de recrutamento e seleção. Então o RH é para humanizar as pessoas, desenvolver as pessoas, capacitar as pessoas, para que cada um, dentro do seu departamento, dentro da sua área, de verdade, consiga trazer novos resultados. Então o RH ele serve para potencializar a jornada e fazer com que a empresa cresça mais, fazer com que o empresário tenha mais lucros, fazer com que o empresário cresça. É para isso que ele tem pessoas. E o RH desenvolve as pessoas. Eu vou falar pra você que a minha percepção de RH ela foi mudada no 360. Eu jurava pra você que o RH era pra contratar e demitir e fazer folha de pagamento. E depois que eu percebi esse movimento, eu entendi que tem coisas mais profundas que você mesma cuida, trata ali das pessoas com muito carinho e atenção. E eu queria que te perguntar isso. Qual é a diferença do RH que você traz pro RH que, na verdade, eu acredito que a função do RH nunca foi só contratar e demitir. Sim. Só que aqui pra gente, pelo menos pra mim, né? Na verdade, vou falar por mim, tá, gente? Eu tinha essa percepção, que o RH era só pra isso. Qual é a diferença entre um RH, digamos, primário, digamos assim,
né? E o RH do RH Black, por exemplo. Perfeito, excelente pergunta. O RH primário é o RH das pessoas que não se desenvolve. É como qualquer área, né, Carlos? A gente tem profissionais que não se desenvolvem, então ele se torna primário dentro da sua ação, porque ele não se desenvolve, ele não capacita, ele não busca mais informações para ele. E aí eu tô falando de você, profissional de RH individual, que não tá buscando se especializar dentro da sua área. Você se torna um RH primário. Então acaba recebendo essa nomenclatura. Agora, o RH de um RH Black, né, igual o evento que eu venho trazendo aqui para o Rio de Janeiro, é um RH em que a gente vai desenvolvendo as pessoas. Então eu sou uma pessoa extremamente desenvolvida. Eu vou implementar a área de RH e dentro da área de RH eu implemento o subsistema, que são departamento pessoal, recrutamento e seleção, o onboard, treinamento e desenvolvimento. Então, áreas que estão dentro do RH. Ah, então quer dizer que o departamento pessoal não é o RH em si. Não. É tipo, uma subsecretaria, digamos assim, Exatamente. dentro, né? Um sistema diferenciado dentro do RH. Perfeito. O departamento pessoal, ele é um subsistema de dentro do RH. Legal. Eu quero que vocês imaginem, fazendo uma analogia, um organograma da sua empresa e coloca lá na diretoria o RH. Os subsistemas é o departamento pessoal que cuida da folha de pagamento. O recrutamento e seleção é o que abre a vaga, recruta o candidato para estar dentro da sua empresa. O onboard é quem faz o treinamento da empresa. Candidato passou pelo processo seletivo, foi contratado, ele vai receber o treinamento onboard. Aí tem avaliação e desempenho, nós vamos avaliar as pessoas. Então a gente tem alguém que cuida dessa área. A gente também tem pesquisa de clima, aquela pessoa que vai implementar ações para entender como está o clima da empresa. Quem desenvolve cultura organizacional. Então são subsistemas que estão dentro do RH. Quem desenvolve soft skills, people analytics, que são, a gente diria que são indicadores para a gente entender onde estão as pessoas e onde a gente pode performar o time de dentro da empresa. São subsistemas do RH. E aí, pela minha percepção aqui, vocês tanto treinam as pessoas, quanto vocês fazem um acompanhamento e tem, então, esses analytics, né? Esses KPO, poder dizer dessa forma, né? São os indicadores de performance de cada setor, de cada área ali, e claro, por consequência de cada pessoa. E aí você, na tua consultoria, você faz uma coisa mais personalizada ou você faz uma coisa mais generalizada? Como é que funciona isso? Para cada cliente sempre vai ser personalizado. Porque tem cliente que já tem cultura organizacional, tem cliente que não tem. Tem cliente que só desenhou a cultura, mas ele não coloca em ação. Então, se você, empresário, tem a cultura organizacional só no site ou na parede da sua empresa, simplesmente você não tem, porque ela não existe, ninguém pratica. Cultura organizacional é repetição, e é repetição diária, para que todas as pessoas que estão dentro da sua empresa possam performar e trazer resultado. Então esse é o primeiro passo. Então toda vez que um cliente vem até mim, o primeiro ponto é eu fazer a reunião diagnóstica, que ela é gratuita. Pós reunião diagnóstica, eu vou implementar as ações que precisam. Precisa de tudo? Não. Por isso que ela sempre vai ser personalizada. Quem já tiver cultura, eu desenho o fit cultural. Quem já tem o fit cultural, eu vou desenhar a descrição de cargo. Então, eu vou atender o meu cliente personalizado aquilo que ele precisa na demanda dele dentro dos subsistemas da área de recursos humanos. E tem cliente, hein, Carlos, que não tem nada. Então, a gente implementa todas as ações do zero. Do zero mesmo? Do zero, pra mim, é só zero. uma empresa grande que poderia ter, por exemplo, fazer uma reunião diagnóstica e implementar essa questão de cultura. Até a pessoa tendo ali, começando com o planejamento, vocês também fazem esse tipo de trabalho? Sim, mesmo que você, empresário, é equipe, né? O que é equipe? Você com você mesmo, Brasil! Mesmo que você é equipe, é um grande patamar você já começar a desenhar a cultura da sua empresa, porque em cima dela, você vai colocar todas as suas metas de ação do time comercial. Então é perfeito que a pessoa já comece agora, de início, desenhar a cultura organizacional. E eu tive, assim, muita clareza, né, das nossas reuniões que a gente conversou. Eu percebo que a atuação, ela não vai muito só na técnica. Você vem para aquela área emocional, que é a área que justamente impede as pessoas de se desenvolver, de progredir. E a maioria das pessoas que não estão abertas ao autodesenvolvimento ou autoconhecimento, ou até mesmo estão abertas, mas ainda estão ali um pouco prematuras nesse caminho. Eu vejo que você cuida de outro num formato acima, né? Você, acho que constelação familiar. Perfeito. Queria que você falasse um pouco disso também. Carlos, por que é importante a gente olhar para o empresário ser humano? Não só para o empresário empreendedor.
Porque todo ser humano tem dores emocionais. E às vezes ele não olha para elas. E quando o empresário às vezes entende que o seu líder não está performando, ele só está seguindo ações que ele conduziu. Entendi. Então, toda vez que a gente olha para uma liderança e vai entender que ela não performa, a gente precisa entender o que está vindo de cima para baixo. Porque o líder, ele só multiplica ações que foram concedidas a ele. Então, por isso que todo empresário, quando ele vem até mim, eu vou falar sobre a vida. E a reunião diagnóstica, eu vou ouvir a história dele. Eu vou entender quem ele é. Eu vou entender o porquê ele decidiu empreender, o porquê ele decidiu abrir um CNPJ. Porque por muitas vezes, Carlos, ele não decidiu abrir. O pai sério? saiu da empresa Entendi e entregou agora. a empresa para ele. E às vezes aquilo não era o sonho dele. E então é um ele fardo tá desse tipo muito grande, porque ele violento. se torna um empresário frustrado. Tá realizando o sonho do pai ou da mãe, mas não era o que ele queria executar. Caramba, mano. Então, por isso, quando a gente faz a reunião diagnóstica, para mim é de extrema importância entender quem é você, por que decidiu empreender, qual é o seu sonho. E aí eles vão trazendo num bate-papo bem legal ou num café, eles vão me trazendo a realidade da jornada. Se ele tá num sonho que não é dele, eu vou trazer ações mediante a isso. Se ele tá num sonho que é dele e a empresa era o sonho que ele sempre quis, eu vou desenhar ações. Por isso que a minha consultoria ela se torna personalizada. Eu costumo dizer que eu sou uma consultoria de RH sistêmico. Por que sistêmico? Eu vou desenvolver além daquilo que a sua empresa precisa. Então eu sempre vou entregar mais, que é olhar para o ser humano, para a vida pessoal e para o sonho dele. Bom, muito bom, muito bom. Eu fico impressionado. O teu trabalho ele é muito realmente profundo e traz muito resultado. A gente já vai falar de resultado. Vou aproveitar aqui para falar com você, tá? Ouvindo a gente, vendo a gente. Inteligência artificial. Você tem algum tipo de receio à tecnologia? Deixa eu te falar. A gente está numa nova revolução. Teve a Revolução Industrial, as pessoas foram resistentes a essa mudança. E o que aconteceu? Aconteceu da mesma forma. E se a gente não chegaria aqui se não fosse por essa revolução. Então, tá tendo um novo momento. É a primeira vez que a inteligência virou commodity. O que é isso? É uma coisa que eu posso comprar. É um objeto. Isso aqui é uma commodity. Então, a inteligência é igual essa caneca. E hoje, sim, tá num valor diferenciado. Mas já saiu aí, o Elon Musk já falou que daqui a 5 anos vai ser muito barato você comprar inteligência artificial. Já é barato em relação a você contratar, ou eu foco muito também no equipe, eu presa, porque ele precisa crescer, mas ele não tem como contratar, em alguns casos. Então, ele também pode utilizar algumas ferramentas. Então, o que eu falo para você, eu tô trazendo a operação Caixa Rápido, aonde eu vou trazer agentes, conteúdo de IA para você divulgar o teu produto, o teu trabalho, estratégias, funil de vendas, para a gente poder estar conversando e trazendo para você todo um mapa onde você pode aplicar a inteligência artificial no teu negócio. Então, se você está interessada em pelo menos conhecer, e eu falo, medo, resistência é só ausência de informação. E informação você pode ter comigo. Então, você clica em algum lugar dessa tela, se for no Instagram, você vai no link da bio, se for no YouTube que você está vendo esse vídeo, é só você aqui na descrição e já agenda a sua reunião diagnóstica comigo. Também ela é 100% gratuita. Priscila, deixa eu te perguntar, qual é o resultado que o RH Black consegue gerar, ou que já gerou para algum cliente? Porque às vezes a gente fica sem essa métrica, e tu sabe, né? Empresário, ele sempre quer saber, tá, por que eu vou mexer nisso aqui? Tem vários motivos que a gente pode falar para ele. Perfeito. Mas se não ligar isso a um resultado, ele acaba ficando resistente, pelo menos conhecer. E eu percebi que, poxa, ela tá disponibilizando a reunião diagnóstica, né? Então, eu acredito que muita gente vai se interessar em saber. Perfeito. Mas pelo menos vai querer saber também essa linkagem. Poderia explicar pra gente? Posso, claro. O Workshop RH Black, ele é uma imersão para profissionais de RH. Aliás, para você que é de qualquer área, você pode vir participar do Workshop RH Black, até por conhecimento, para você entender como a área de RH potencializa todas as áreas. Afinal de contas, não importa o departamento que você está, você vai ser contratado pelo RH Brasil, não tem jeito! Então, o workshop, ele traz conhecimento e autoconhecimento sobre o que é o RH, quais são as áreas e o que a gente precisa fazer para mudar a nossa jornada empresarial.
Agora, para o empresário entrando dentro da minha consultoria, o produto Mentoria RH Black, ele traz para ele a expansão de conhecimento, um plano de ação, um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, onde eu vou mostrar para ele onde estão todos os gaps da jornada empresarial dele. Então, o workshop traz clareza do que é o RH, o que eu preciso mudar, quais são os pontos que eu não estou enxergando, porque toda empresa tem o ponto escuro. Aquele retrovisor que você olha e você não tá vendo quem tá vindo atrás. E quem tá vindo atrás pode ser turnover, pode ser absenteísmo, podem ser uma multa através da NR01, pode ser várias coisas, né? Isso. Então, essa é a importância. O que você tá olhando no retrovisor como empresário, que você tá deixando de enxergar o que você ainda não conhece para mudar a jornada da sua estrada, para mudar a jornada da sua empresa, para seguir um novo caminho. Então, o workshop traz essa clareza. E a mentoria traz o passo a passo da implementação. Se o empresário não quiser contratar consultoria, ele tem a mentoria. Senão ele entra dentro da consultoria e lá eu e o meu time faz o desenvolvimento da empresa dele. Não, perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre a NR01 ou a NR1? NR01. 01. O que tá esperando a gente? Ou que já tá, eu não sei se já tá ativo, se não tá. Fala um pouco disso pra gente. A NR01, ela já está em movimento. Na Certo. realidade, a implementação era para ter sido feita em maio do ano passado, Caramba. mas o governo prorrogou para que todas as empresas pudessem se adequar para fazer a implementação e a gestão da NR01. O que é ela, Carlos? É uma norma regulamentadora, ou seja, a gente precisa cuidar e desenvolver das pessoas que estão na nossa empresa. E o que o governo fez que foi extremamente grandioso? Ele passou essa configuração do cuidado para as empresas. E que foi algo grandioso que ele fez, porque a gente precisa cuidar dos líderes, os líderes desenvolvem o time, a gente precisa entender onde está o maior risco de dentro da empresa que pode fazer com que alguém adoeça emocionalmente. A gente precisa entender se tem risco de burnout, o porquê as pessoas não estão produzindo. Então, o que o governo trouxe para nós? A implementação da PGR, que é o Programa Geral de Risco. Então, a gente precisa implementar. Vai ser igual para todas as empresas? Não, porque cada empresa tem um risco diferente. Então, muda. Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, a gente implementa. Como que a gente implementa? Através de uma pesquisa, ou seja, eu vou dar um questionário para os colaboradores e aí eu vou entender onde estão os riscos psicossociais de cada empresa. Em cima desses riscos, eu crio a PGR e aí eu crio o plano de ação. Esse plano de ação ele tem validade de 1 ano e dentro de 1 ano eu vou ter os melhores indicadores para entender se as pessoas melhoraram, se elas engajaram, entendi, se elas mudaram, se estão mais saudáveis mentalmente, emocionalmente, se estão produzindo mais, se estão mais felizes no ambiente de trabalho, se estão mais seguras no ambiente de trabalho. E aí, no segundo ano, eu implemento a segunda ação. Por isso, a NR01, ela tem validade de 2 anos, mas a PGR tem validade de 1. Por que 1? Eu vou pegar os indicadores do primeiro ano e modifico no segundo ano. Ou seja, para melhorar cada vez mais o time e cuidar das pessoas que estão dentro da empresa. É bem interessante, porque até poucos anos atrás não tinha ninguém olhando para essa questão Ninguém. as doenças emocionais, vou dizer assim, né? Sim. Mas e com o avanço da tecnologia, isso ficou muito crescente, né? As pessoas Muito. estão tendo muito isso e não é só a tecnologia que causa, Sim. né? Dentro do Pós-pandemia, né, Carlos? Exatamente. Pós-pandemia, as pessoas adoeceram muito. E quando a pandemia foi embora, ainda assim deu um boom emocionalmente em cada pessoa, principalmente aquelas que enterraram parentes sem se despedir. Caramba. Principalmente aquelas que olharam para a vida e a vida mudou sem que elas esperassem. Porque se tem algo que a gente não tem controle é sobre a vida. Que a sua vida pode mudar hoje, a sua vida pode mudar em segundos. A sua vida pode mudar do dia para noite, para coisas boas como para coisas ruins. Ou até para passar por algum desafio. Então pode mudar. Então pós-pandemia, o que aconteceu com as pessoas? Como as pessoas foram cuidadas? Como as pessoas foram desenvolvidas pós-pandemia? Não foram. Porque ninguém soube lidar com a pandemia. E pós-pandemia as pessoas só tiveram que seguir a sua vida. Sem ter um apoio, sem saber o que ia acontecer, só seguiram. Sem saber se tudo tinha acabado de verdade ou não, se tudo ia voltar ou não, só seguiram. Quem perdeu o ente querido, quem perdeu seu parente, só perdeu também. Sem uma despedida, sem poder tocar no corpo. Muitas pessoas nem puderam ver o seu ente querido. E só se despediu dele. Então o que aconteceu? Não aconteceu, porque não teve um cuidado. Por isso agora a implementação para a gente olhar para essas pessoas. Porque quem voltou para o mercado de trabalho teve que se readequar. E voltou com medo. E voltou com receio de um futuro. As pessoas na pandemia que ficaram desempregadas.
donos de empresa, você empresário que teve que baixar as portas da sua empresa, porque não tinha o que fazer, também adoeceram. Porque tiveram sonhos de abrir uma empresa e de repente a pandemia veio e fez um boom e ele teve que fechar a empresa dele. Então essas pessoas ficaram adoecidas. E muitas pessoas, Carlos, ainda estão adoecidas. Muitas pessoas E continuam. muitos nem sabem, né? Muitos nem sabem. Nem sabem. Eles levam uma vida tão, assim, não é normal, mas uma vida tão seguindo o dia a dia ali, no automático. Sim. Ele pensa que aquilo ali é normal. Pensa que aquilo ali é o que é pra viver. Sim. Mas tem algo. Você trouxe um ponto que você fez essa pergunta um tempo atrás. Falou, você acredita que a sua vida pode mudar? E aí eu fiquei pensativo. Não sei se você lembra disso. Fiquei pensativo, assim. Falei, acredito, porque me deu alguns flashes, né? E você traz muito bem claro isso. Nossa vida ela pode mudar tanto de uma hora para outra, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Perfeito. E aí é bom que a gente sempre busque mudar ela para coisas boas e que a gente esteja nesse movimento de fazer essas ações para que isso aconteça. Perfeito. E claro, no meio do trajeto a gente tem coisas que a gente não controla. Sim. E aí podem acontecer tanto coisas boas, muito boas, que independentemente da tua ação acontecer, como pode ir outro lado. Sim. Só que o nosso cérebro tem aquela tendência a olhar só não, se pode acontecer alguma coisa negativa. Exatamente. E o bom de estar cuidando da saúde emocional é essa. Sim. Que você consegue ter esse feeling de ver que a tua mente está de alguma forma te trazendo, te sabotando. E aí, vou até deixar registrado isso aqui. Eu tenho uma estratégia para os pensamentos da minha cabeça. Perfeito. E às vezes eu esqueço dessa estratégia, tá? Isso é normal. Eu coloquei um nome nos pensamentos da minha cabeça. Eu chamo eles de jubileu. Então, quando eu tô me sentindo um pouco triste, um pouco mal, ou me sabotando, eu percebo isso e eu começo a falar, é você, né, jubileu? É você que tá tentando me puxar para baixo de novo. Só de eu falar isso, gente, sinceridade, a minha energia muda. Sim. Porque eu me desassocio daquele pensamento. Perfeito. E isso só foi capaz com treinamentos, inclusive treinamentos que a própria Priscila me deu. Então são coisas que a gente vai desenvolvendo no caminho ali. Sim, perfeito. Né? Isso é tão grandioso, Carlos, porque para você que tá aí agora nos assistindo, eu quero que você pense o seguinte: o que tá deixando você de performar? O que tá deixando você de alcançar resultados melhores na sua vida? Quais são as barreiras que estão te impedindo ainda de ter resultados melhores? Qual é o sabotador que te impede todo dia de você fazer o que você precisa fazer? Porque se tem uma coisa que não vai acontecer, é alguém realizar o sonho por você. Porque o sonho é seu. É você que acredita nele, é você que quer realizar ele. E ainda que você tenha pessoas como apoio, como seu braço, ela não vai realizar o seu sonho, porque aquilo é seu. Quando a gente fala de energia, a gente está falando tudo aquilo que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu emano para o universo. Então é o que você está pensando. E quando você consegue controlar isso, essas ações conversando com as suas células, os seus neurotransmissores, você consegue resignificar padrões em você imediatamente para que você comece a colocar atividades em ação. Então eu quero que você pare tudo agora, escute esse vídeo várias vezes, quantas vezes você quiser. E quero que você responda aqui para nós, né, Carlos? Pode responder. O que está te impedindo ainda de você alcançar aquilo que você deseja? E se você olhar para sua árvore genealógica, para sua família, e entender que muitas coisas que acontecem hoje com você já aconteceu lá atrás com alguém da sua família, você precisa fazer uma constelação e resignificar todas essas ações, quebrando a energia para você ter resultados melhores dentro da sua jornada agora. Porque a vida, ela acontece agora. Ela não acontece amanhã, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Ela acontece no hoje. Exatamente o que eu e o Carlos estamos fazendo aqui. Ela acontece no hoje, no agora. É sempre no estado presente. Porque o depois, talvez você nem esteja vivo para vivenciar. É verdade, é verdade. A gente vai vivendo no automático. Isso. E achando que somos eternos, né? É. E vai, tipo, acordei hoje, levantei. Eu tô desenvolvendo novamente, né? Uma prática que eu tinha que era de simplesmente abrir o olho, já começar a agradecer, assim, de uma forma além do que a gente... não é a educação. Obrigado é a educação. Agradecimento é outra coisa diferente. Só que a gente não foi ensinado pra isso. Exatamente. E aí eu começo a agradecer por ver, por respirar. Aí começo a botar a mão no meu corpo, agradecer. Coisa simples, né? Que a gente torna como banal, Priscila. Exatamente. Só que não é banal. Não é banal. Você mesmo passou por experiências que você estava aqui falando naquele dia com o Wallace e eu, caramba, é verdade. Às vezes a gente
só porque a gente faz todo dia, não quer dizer que é obrigação de Deus manter aquilo do jeito que tá, não, tá? Exatamente. E aí, a gente às vezes passa por experiências na vida da gente que faz a gente olhar para aquilo ali com outros olhos. Perfeito. Mas a gente tem a opção de olhar para aquilo com os outros olhos agora. Exatamente. A gente não precisa esperar algo acontecer, não precisa desejar que algo ruim aconteça na vida. Exatamente. Né? E aí, você fala muito sobre esse olhar. Sim. Né? E eu queria que você, a gente tá caminhando pro final, você puder trazer um pouco mais desse lado teu pro pessoal conhecer, que eu acho muito importante. Perfeito. Você usou uma frase importantíssima. Se você acha que é obrigação de Deus mudar a sua vida, você tá se enganando. Porque Deus não tem obrigação nenhuma. O que Deus deveria fazer por você, Ele fez. Porque você tá vivo até hoje. O que Deus tinha que fazer por você, Ele fez. Te deu a saúde que você tem. E se você não tem a saúde, você ainda tem a chance de recuperá-la. E se você ainda não tem a saúde, porque você pode estar assistindo esse vídeo e falar, mas eu não tenho a minha saúde. Mas você tem a saúde mental. Então é a partir dela que você vai transformar a sua saúde do seu corpo físico. Pra mim, Priscila Cardoso, eu tenho muitas dores no meu corpo. Eu tenho 7 hérnias no corpo. Eu tenho reumatismo. Eu tenho artrose generalizada. Só que nada me impede de ter resultados melhores na minha vida, porque eu acredito em Deus e faço de Deus a minha ação para o movimento. Mas não que Deus tenha alguma obrigação comigo. Então, se você conhece a palavra oração, ela tem dois significados, apesar de ser uma palavra curta. É orar e colocar em ação. Porque se você só ora e tá esperando Deus fazer tudo acontecer, sem você se movimentar, as coisas não vão acontecer. Eu me tornei uma consultoria de RH sistêmica e as pessoas gostam muito de estar comigo dentro da consultoria por conta disso. Por eu olhar para as pessoas e entender o porquê que elas não estão crescendo, não estão performando, estão procrastinando, ou não estão executando, ou entregando aquilo que foi proposto logo que ela passou pelo processo de recrutamento e seleção. E aí a gente precisa olhar para a vida. Porque talvez você não está crescendo na sua carreira porque você não acredita em você. E se você ficar no padrão de vitimismo, ninguém olha para mim, ninguém me apoia, aqui na empresa eu não vou crescer, você vai continuar onde você está hoje. Porque ninguém vai fazer acontecer por você. É você mesmo que precisa fazer as coisas acontecer por você. É você mesmo que precisa lutar todos os dias pelos seus sonhos. E se você continuar todos os dias fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente na sua vida. Precisa mudar, precisa virar chave. E mudança na sua vida tem que ser hoje, tem que ser agora. Porque talvez amanhã você não esteja aqui. É verdade. E guarda essa bomba, esse recado aí pra gente. E funcionou pra mim, tá? Isso aí também é pra mim. Porque é um esforço diário. Cada dia é um dia de cada vez. E mesmo acontecendo muitas coisas boas, maravilhosas na minha vida, eu às vezes ainda acordo triste. E aí preciso de motivação ali, disciplina pra poder me movimentar, levantar e olhar pra essas coisas que eu acabei de falar aqui. Eu sou ser humano também, tá, gente? Sim, todos somos, né? Todos nós somos. Então, às vezes, você vê eu ou a Priscila falar aqui e pode achar que pra gente é mais fácil. Não é, não. Entendeu? Vai ter o dia triste também. Sim. Vai É ter igual o dia... pra todos. A diferença é o óculos que cada um enxerga a vida. Verdade. Então, se a gente passar pelos mesmos problemas, eu vou enfrentar de um jeito e você de outro. Verdade. Porque eu enxergo a vida de um jeito e você de outro. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso. Se Verdade. você não pode ajudar, fique quieto. Apenas não reclame e não julgue ninguém. É, exatamente. E detalhe, reclamação e julgamento é o desafio que eu tô buscando enfrentar diariamente. Pra poder... Eu quero chegar ao final de um dia sem reclamar nada. Sem reclamar nada. Sem reclamar Vamos com nada. tudo, Brasil! Com tudo, Brasil! A gente tá caminhando pro final. Queria que você deixasse as suas redes sociais aí, pro pessoal te seguir. E logo depois eu tenho uma pergunta surpresa pra você. Meu pai amado Brasil, ele quer fazer a pergunta na cadeira quente, hoje tá frio, e vamos com tudo! As minhas redes sociais pra você me seguir, acompanhar toda a minha trajetória lá, Brasil. Instagram, @soupriscilacardoso, e o meu LinkedIn é Consultoria Priscila Cardoso. Me segue, acompanha, tire suas dúvidas e só vem, Brasil, e vamos com tudo! Vamos com tudo. E as redes sociais do Carlos Júnior, carlosjr.ia no Instagram e no TikTok. E no YouTube é o canal 8 vezes mais, com um podcast 8 vezes mais. E a gente tem 3 formatos de podcast. Mulheres Excepcionais, onde eu acabei de receber a nossa querida Priscila. Os Homens Fora da Curva e o Casal Extraordinário. Então, se você quer sentar aqui nessa mesa, contar um pouco da tua história, trajetória, falar do teu negócio, é só procurar a gente, tá bom? Priscila,
Digamos que você vai para outro planeta. Você vai lá pro Elon Musk e vai lá para Marte. E aí, você não vai voltar mais para esse planeta aqui, mas você vai deixar um recado. E esse recado, essa mensagem, ela vai passar em todas as redes sociais, em todos os canais de comunicação. Todo ser humano vai ter acesso a essa mensagem. Que mensagem a Priscila Cardoso quer deixar pro ser humano? Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria para mudar toda a sua trajetória? Quais são as pessoas que você pediria desculpa? Quais as pessoas que você precisa pedir perdão que você ainda não fez? O que você precisa mudar em você para ter mais resultados dentro da sua vida? Se você olhasse para o seu pai e para sua mãe hoje, você agradeceria ou você ia julgá-los por tudo aquilo que ele te trouxe? Reflita sobre isso, que é um novo caminho, uma nova jornada que eu te garanto que vai trazer resultado diferente na sua vida. Vamos com tudo, Brasil! Pra cima, Brasil! Cê é louco. Vamos pra cima. E aí, Alex? Você que é da diretoria. Ih, acabou? Foi bom, Alex? Extraordinário. Eu só acho que eu